Oi, gente! Hoje nós vamos iniciar o capítulo 9, cujo título é A Unção do Profeta. Esse capítulo é um pouco extenso, então eu vou dividir ele em 3 partes, ok? Vamos iniciar a primeira parte. Jesus tinha todas as unções em conjunto para ocupar todos os cargos. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse a respeito do seu próprio ministério: Eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, segundo Timóteo, capítulo 1, verso 11. Sabemos na base de Atos 13 que Paulo também ocupava o cargo de profeta. Sabemos que Paulo ocupava o cargo de profeta porque tinha visões e revelações. O profeta é quem tem visões e revelações, entre outras coisas. Tudo quanto Paulo sabia a respeito do evangelho, aprendeu daquela maneira. Alguns entre nós, assim como Paulo, ocupamos mais de um cargo. Frequentemente fazemos revezamento, pulando de um desses cargos para o outro. Dou graças a Deus, porque tinha a unção para pregar e em seguida a unção para ensinar. Continuava a pregar e a ensinar. Falava em línguas e profetizava, mas nunca ocupei o cargo de profeta antes de 1952. Sei exatamente quando entrei no ministério do profeta. Não tenho a unção do apóstolo nem do pastor. Nunca as tive, mas reconheço essas unções em outras pessoas. A unção do profeta vem do mesmo Espírito Santo, mas é uma unção diferente. É importante notar que há uma diferença entre, número 1, ocupar o cargo de profeta e, número 2, o simples dom da profecia. Todo crente cheio do Espírito pode profetizar e saber algo a respeito da unção para profetizar. A Bíblia ensina assim: porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. 1 Coríntios capítulo 14, verso 31. O simples dom da profecia é falar aos homens, edificando, exortando e consolando. Um bom testemunho inspirado pelo Espírito Santo é o simples dom da profecia. Entendemos, portanto, que simplesmente profetizar não nos torna profeta. É o Espírito dentro de nós quem nos unge para profetizar, mas também uma unção ou dom de ministério para ocupar o cargo de profeta. Dou graças a Deus pela unção do profeta. Gosto muito dela. Muitas vezes, sentado na plataforma antes de assumir a direção do culto e ensinar, sinto repentinamente aquela unção profética, o cargo de profeta, atuando sobre mim. Reconheço do que se trata. É uma unção diferente, é mais profunda, muito mais profunda do que a unção para simplesmente profetizar. É a mesma unção porque vem do mesmo Espírito, mas é multiplicada cerca de 100 vezes. Descobri que a unção pode ser mais forte ou mais fraca, conforme veremos na história de Elisa e de Eliseu, 2 profetas do Antigo Testamento. Se eu controlasse os acontecimentos, profetizaria em todos os cultos, mas talvez não seja esse o desejo de Deus para todos os cultos. A primeira ocasião em que experimentei essa unção esmagadora para profetizar foi em janeiro de 1964, em Phoenix, estado do Arizona. Estava presente para ser um dos preletores na Convenção dos Homens do Negócio do Evangelho Pleno. Depois da sessão de encerramento, o irmão e a irmã Darrell Ron e Barry, filho do casal, com minha esposa e eu, fomos para um restaurante nas proximidades para comermos alguma coisa. Antes de termos feito nosso pedido, o Espírito de Deus veio repentinamente sobre mim. Reconhecia que era o Espírito da profecia, um termo melhor é o Espírito do profeta. Falei ao nosso grupo: vamos para algum lugar onde possamos orar? Fomos ao quarto do nosso hotel, sentamos-nos e oramos durante algum tempo. A unção foi um pouco interrompida quando nos levantamos e saímos do restaurante, mas voltou mediante a oração. Durante 2 horas fiquei sentado ali profetizando. Nunca tinha profetizado durante tanto tempo em toda a minha vida. O irmão Ron anotou a profecia porque estávamos sem gravador. Pegou a maior parte daquilo que foi falado. Nunca tive uma experiência exatamente assim. Tive 2 experiências semelhantes depois de então, mas não com a mesma medida de unção. Parecia que eu estava sentado ao meu próprio lado, na beira daquela cama. Parecia que eu existia
em duas pessoas. Fiquei escutando com os ouvidos físicos aquilo que o elemento ao meu lado dizia. Parecia-me que eu não tinha absolutamente nada que ver com aquilo que ele dizia. Parecia que eu estava totalmente dominado pelo Espírito de Deus. Logo que comecei a render-me ao Espírito, foi coisa mais fácil neste mundo. Durante 2 horas, o Senhor nos levou num passeio profético pelos anos 1964, 65, 66, 67 e 1969. 5 anos. Ele nos informou o que aconteceria no Vietnã e o que aconteceria com o governo dos Estados Unidos. O Senhor também nos disse que um homem que estava na liderança do ministério seria levado dentre nós. Ainda tenho as anotações que o irmão Ron fez da profecia. A profecia diz: Satanás destruirá a sua vida, sua alma será salva e sua obra o seguirá. Antes de chegar 1966, ele terá partido. Assim aconteceu. Não era o perfeito plano ou propósito de Deus para ele, mas mesmo assim aconteceu. Experimentei uma unção assoberbadamente semelhante no dia 30 de abril de 1980, enquanto ensinava na nossa escola de oração e cura no campus de Rema, em Tulsa, estado de Oklahoma, entre parênteses. Assim me acontece às vezes na pregação, mas frequentemente quando estou ensinando. Fecha parênteses. Quero mostrar-lhe algo a respeito do ministério do profeta. Não opero ali o tempo todo, mas Elias e Eliseu também não. De repente, ao ensinar a palavra, abre parênteses, tenho o cargo do ensino de modo que posso operar naquele cargo o tempo todo, fecha parênteses, passei para essa outra área. Tive com meus olhos totalmente abertos aquilo que chamo de uma mini visão bem na minha frente. Como se tivesse acontecido literalmente, vi uma senhora jovem em pé no corredor entre os bancos da igreja. Vi a mim mesmo apontar o dedo para ela e dizer: seja curada em nome de Jesus. Via cair para trás. Vi homens em pé nos 2 corredores e parei e fiz ações correspondentes. Abre parêntese, frequentemente ensino fisicamente essas mini visões, fecha parêntese. Falei-lhes: fiquem no corredor, sejam curados em nome de Jesus. Foi a única vez que cheguei a fazer assim. Não sei se voltarei a fazê-lo um dia ou não, mas vou se o Senhor mandar. Naquela ocasião, na realidade, ele nem me mandou, simplesmente vi tudo na mini visão. Os 2 homens caíram para trás, simplesmente ensinei aquela mini visão, ou assim pensavam. Quando tivemos fé para entrar na dimensão do Espírito e obedecer-lhe, ele nos aceitará como seus obreiros. Se ele nos mostrasse tudo antes de darmos um só passo, não estaríamos andando pela fé, mas só por aquilo que vemos, e isso não lhe agradaria. Sendo assim, nunca saberemos tudo. Mas se tivermos fé para avançar, quando o Espírito atua, ele operará em nós e ministraremos na profundeza do Espírito de uma maneira que nunca conseguiríamos antes, e a unção de Deus não somente virá e repousará sobre você, como também será manifesta através de você. Lembrava-me daquela primeira parte da mini visão e a contava aos outros. Não quero dizer que estava inconsciente daquilo que aconteceu em seguida, mas podemos passar para a dimensão do Espírito ao ponto de termos tanta consciência das coisas espirituais que nem sequer tomamos consciência das coisas materiais. Aliás, naturais. Há, porém, a possibilidade de cairmos em êxtase, mas não fiquei em êxtase naquela ocasião. Já caí em êxtase em várias ocasiões e tive visões. Quando a pessoa fica em êxtase, seus sentidos físicos ficam interrompidos e não sabe onde está no momento. Nossos cooperadores me perguntaram: irmão Reagan, por que você nunca conta o restante daquela história? Falei: existe mais para contar? Responderam: sim. Você deixa aquela mulher caída lá no corredor. Então não era esse o fim da história? Não, responderam. É a parte da história, mas não terminou aí. Pedi que me contasse o que aconteceu porque não tinha conhecimento nenhum do restante da história. Disseram: depois de você ter posto em prática aquela parte, chamou aquela mulher para a frente e nunca o vimos agir assim antes. Você desceu da plataforma de um só pulo e agarrou aquela mulher como um gato agarra um rato.
Você colocou uma mão no estômago dela e a outra nas costas, sacudiu-a, expulsou 3 demônios, o medo, a morte e a enfermidade, e ordenou que ela fosse curada. Ela caiu no chão pela segunda vez e ficou ali até às 18 horas. Quando ela voltou ao médico, ele não conseguiu achar o mínimo sinal de câncer. Desaparecera inteiramente. Fora completamente curada do câncer. O testemunho dela apareceu em nossa revista, A Palavra da Fé, edição de dezembro de 1981. A mulher posteriormente mudou para Tulsa, juntamente com o marido, e cursaram o Centro de Treinamento Bíblico Rema, preparando-se para o ministério. Depois de meus cooperadores me terem contado o que aconteceu, fiquei com uma lembrança muito tênue do caso. Para mim, era como um sonho. Parecia que o Espírito de Deus me dominara totalmente. É necessário estarmos dispostos a ser usados e precisamos render-nos a Ele. Em outras ocasiões, estava pregando quando a unção para ocupar o cargo de profeta veio repentinamente sobre mim. Já estava sobre mim para pregar. Não sou eu quem controla essa unção, é Deus quem me controla. Aliás, é quem a controla. Certa vez, enquanto pregava, estava em pé numa esquina de rua a muitos quilômetros de distância. Consegui ouvir o som da minha voz, continuando a pregação, mas não sei até onde nenhuma palavra que falei, pois estava em pé naquela esquina de rua. Vi uma mini visão de uma mulher que pertencia à minha congregação, descendo a rua. Vi um homem encostar seu carro perto da calçada e tocar a buzina. A mulher entrou no carro e foram para os campos. Eu estava no assento traseiro. Adulteraram. De repente, tinha consciência de estar atrás do púlpito de novo. Vi aquela mulher sentada na minha frente na congregação. Ora, Deus não me revelou aquele incidente para revelá-lo diante de todos. Na realidade, não comentei absolutamente nada com ninguém. Deus me dera a visão a fim de restaurar a mulher, de trazê-la de volta à comunhão com Ele. Em outra ocasião, quando pregava em Alabama, um estado sulino, a unção veio repentinamente sobre mim e tive uma mini visão de 2 mulheres brigando. A cerca de um quarteirão de distância, rua abaixo, vi uma igreja. O nome dela estava escrito na parte mais alta. As 2 mulheres arrancavam as roupas uma da outra. Uma delas finalmente se livrou e fugiu. A outra desceu para uma casinha branca com vigamento de madeira que estava ao lado da igreja. Fiquei em pé no quintal onde ela estava e consegui ver os contornos de um homem que estava à porta da casa. Travou a porta de tela quando viu a mulher. Ela xingou porque ele não concordava que ela tinha razão ao espancar aquela outra mulher. Ameaçou forçar caminho pela tela a fim de espancar o homem também. Ele estava para trancar a porta quando ela finalmente foi embora. E então, lá estava eu de volta no culto e ele estava em pé na fila de oração, querendo ser batizado no Espírito Santo. Falei, você não vai ser batizado no Espírito Santo até que você endireite as coisas. Conversei com ela a respeito daquilo que tinha visto. O pastor daquela igreja do Evangelho Pleno não compreendia aquele tipo de atuação do Espírito. Veja bem, muitas igrejas acreditam nos dons do Espírito na teoria, mas não na prática. Quando contei ao pastor aquilo que tinha visto no Espírito, confessou que era ele o homem que estava na entrada da porta. A briga que vi foi algo que realmente acontecera. Agora vou compartilhar com você outra maneira de o Espírito Santo atuar comigo às vezes, mas não frequentemente. Entre aspas, vejo a mim mesmo descendo até os corredores entre os bancos da igreja, impondo as mãos em algumas das pessoas. À medida que ponho isso em prática, passo entre as pessoas, parece que uma irmã me atrai a elas. Quando assim acontece, paro e ministro a ela. Graças a Deus pela unção. Li onde Smith escreveu: preferiria ter o Espírito Santo sobre mim durante 10 minutos do que possuir o mundo dentro de uma cerca. Referia-se à unção para ministrar. Paramos por aqui. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.